trust in me. Bom dia! Hoje é quarta-feira e quarta-feira é dia de podcast Dislexia com Café. Eu sou a Mônica, sou disléxica, sou cristã, sou formada em hotelaria, estou estudando psicopedagogia e sou fundadora dos Sábios Disléxicos. Bom dia! Bom dia! Hoje temos uma convidada especial, daqui a pouco ela vai se apresentar, vai ser sensacional esse podcast, fiquem com a gente. Bom dia, doutora Marisa, bom dia, Carol. Bom dia! Bom dia, querida! Esse podcast vai ser mesmo muito importante, e a gente estava até comentando aqui antes, a importância, né, da gente conhecer um pouquinho dos nossos direitos, ter uma pessoa de referência, né, a doutora Marisa é uma pessoa de referência para mim. Nós nos conhecemos, acho que já vai fazer 1 ano e meio. Agora, esse final do ano, vai fazer acho que 2 anos, Marisa. Olha. A gente se conhece. E a gente se conheceu pela internet. E, assim, é muito bom você ter uma pessoa de referência. Porque você sabe onde caminhar, né? Hoje em dia, o mundo está tão estranho que você tendo essa pessoa faz total diferença na sua vida. Mas eu vou me apresentar também. Meu nome é Caroline, eu sou psicopedagoga, tutora para disléxicos. E a gente tenta trazer aqui no podcast sempre informações sobre a dislexia, os transtornos de aprendizagem. A gente tenta trazer o que tem de mais recente, né, nos estudos científicos, para que você, mãe, professora, consiga ajudar o seu filho, o seu aluno, no dia a dia, não só na escola, em casa, nos esportes, porque isso é muito importante. E a gente tem uma convidada super especial, a doutora Marisa, eu vou passar a palavra para ela, assim ela vai poder se apresentar. Eu agradeço, Mônica, Carol, o convite, a oportunidade, né, de estar falando sobre o tema, esse tema que é tão importante, tem tanta carência de informação, né, aí nas redes, e é muito importante. Eu vou me apresentar então. Meu nome é Marisa Ribeiro, eu sou advogada, especialista no direito da saúde, e eu também trabalho nas causas, atendendo os alunos atípicos, tá? Eu sou mãe de um menino que tem TDAH, e eu comecei essas minhas pesquisas, primeiramente como mãe, depois fui evoluindo, fui aprofundando esse conhecimento mais técnico e trouxe para a minha área aqui de atuação. Então, hoje, eu comunico, né, meu posicionamento na internet é justamente para auxiliar as famílias com relação aos direitos, né, eu foco principalmente nas crianças, né, que têm TDAH, dislexia ou outros transtornos que não são público-alvo da educação especial, porque existe uma lacuna aí e as pessoas acham que não tem direito a uma educação inclusiva, e é algo que a gente tem que desmistificar. Mas isso a gente amplia também aos adultos, que é o tema aqui da nossa conversa hoje, com relação aos adultos, né? Com relação a esse acesso à educação na universidade e no mercado de trabalho. Então, eu vou colaborar com vocês, né, com relação a esses conhecimentos mais na área jurídica, de direitos, como que isso tem acontecido na prática. Perfeito, maravilhoso. E não tem pessoa melhor para a gente, né, Mônica, para a gente trazer aqui para o podcast, para dar uma iluminada aí na vida dos disléxicos, das pessoas com transtorno de neurodesenvolvimento. E, Marisa, a gente já começa com a primeira pergunta, até porque você sendo mãe, né, de um filho atípico, a gente gostaria de saber se você se preocupa. Essa pergunta não está no script, tá? Mas eu acho que é muito interessante. Se você se preocupa com o futuro do seu filho, porque ele vai ser um homem, ele vai ser um profissional, ele vai para a faculdade. Se você tem essa preocupação, agora que ele ainda é pequeno? Olha, eu acho que o que me move é essa preocupação, né? A gente não consegue viver, respirar um segundo sequer sem essa preocupação. Então, tudo, né? Os estudos, o trabalho, tudo acabou me mobilizando justamente por conta dessa preocupação, para eu entender como que eu posso tornar essa jornada, assim, mais acessível para ele, né? E mesmo assim, nós sabemos que não é fácil, como a gente fala nas conversas, né? Existe ali a realidade, o ideal, o que deveria ser, e existe aí
um espaço enorme, né, que tem que ser trabalhado. Mas a partir do momento que a gente conhece, pelo menos aonde poderia estar do ideal, a gente consegue chegar ali no meio termo, ao menos para aquela realidade ali do presente ficar mais confortável, adaptável, né? Então, isso, é um trabalho contínuo, né? E a preocupação também é contínua, porque um ser humano ele vai mudando de fases, vai mudando, as complexidades vão chegando, e como vocês estão conversando aqui também, né? A gente fala sobre crianças, mas daqui a pouco adolescentes, daqui a pouco jovens, né? E eles vão tendo que ocupar outros espaços na sociedade. Então, a preocupação é permanente. É verdade. Posso fazer a primeira pergunta, Carol? Doutora Marisa, então, assim, quais são as leis brasileiras que amparam os adultos com o TDAH e com a dislexia, em termos da inclusão do ambiente de trabalho e na faculdade? Eu queria até te dar um exemplo, que eu estou fazendo faculdade de novo, né? Agora estou fazendo psicopedagogia. E estou muito feliz. E, por exemplo, quando eu fiz a minha inscrição na faculdade, eles têm uma relação, uma lista lá de vários transtornos, é uma lista grande, com muitas coisas, muitas doenças, transtornos, tudo que você imagina está lá. Aí lá no meio está lá dislexia. Aí eu cliquei e botei lá dislexia. Mas não tem nenhuma adaptação. É só realmente uma questão do cadastro. Mas a adaptação mesmo não tem. Como eu estou fazendo EAD, aí assim, eu adapto sozinha, né? Mas, por exemplo, se eu fosse para o presencial, fazer a prova no presencial, eu não tenho adaptação. É uma grande dificuldade, né? Então, é assim, é isso que a gente está conversando aqui, né? Existe o ideal e a realidade, né? Então, com relação aos direitos, assim, vamos focar nessa parte jurídica dos adultos com TDAH e dislexia. Agora vamos falar aqui na parte, primeiro, do acesso à educação, né? Vamos separar os assuntos para a gente conseguir compreender bem. Então, a educação, ela é um direito constitucional, tá? E aí, a gente tem que conjugar normas para conseguir chegar no entendimento, porque não existe, assim, uma norma que vai, como que eu posso dizer, deixar tudo estabelecido ali. Olha, é assim, assim, assim. Não, nós temos um raciocínio jurídico, né? Então, nós temos a Constituição Federal, que ela é a nossa carta magna, ela é o topo, né? É uma norma soberana, e lá está dizendo que todo aluno ele tem direito à educação com qualidade. Né? Então, assim, aí o aluno com desenvolvimento atípico, e aí a gente pode estar inserido os alunos com TDAH, com dislexia, ou outros transtornos de aprendizagem, eles, para acessar a educação com qualidade, eles precisam de apoio e suporte educacional. E aí um parêntese, todos vão precisar? Não, nem todos. Por quê? Porque os transtornos, eles impactam em intensidades diferentes nas pessoas. Então, aí que a gente entra para um outro ponto de conjugar entendimentos jurídicos, que o direito daquele aluno, ele não está apenas, tão somente no CID. Então, não é o CID que vai dizer, eu tenho CID tal, então eu tenho direito a isso. E se eu não, aí o outro CID não tem direito. Não é bem assim que deveria funcionar. Então, a gente também está numa construção social, né? Porque nós temos normas de inclusão que datam de 2008 e tudo mais. A Lei Brasileira de Inclusão, ela é de 2015, né? Então, nós temos projetos de leis interessantes, agora de 2023, de 2021. A Lei do TDAH da Educação Básica é de 2021. Então, veja, as normas estão caminhando, mas existe uma necessidade urgente e o direito que garante, né, a acessibilidade, o acesso. As pessoas que têm dificuldade, elas têm direito à acessibilidade, ponto. Isso é o principal, né? E a gente vai ter lá, na LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que tem ali uma série de adaptações, e está escrito lá em todos os níveis de educação. E aí a gente entra também com relação à universidade.
Então, assim, quando a gente vai pleitear algo, a gente conjuga todos esses entendimentos. Primeiro, Constituição, direito à educação com qualidade. Aí onde que entra ali? A LDB também fala, só que quando ela fala nesse artigo, ela fala alunos com necessidades especiais. E aí é o grande ponto onde as instituições se apegam para negar direitos. Porque ela vira para aquele aluno, na prática, assim, ela fala assim, eu não tenho obrigação de adaptar conteúdo, de fazer uma prova adaptada, de fazer qualquer coisa, porque você não é público-alvo da educação especial. Então, aí já vamos deixar explicadinho, né, para quem vai assistir a gente depois. Público-alvo da educação especial são os alunos com deficiência, com transtornos globais de desenvolvimento, com autismo e com altas habilidades de superdotação. Então, esse público é o público-alvo da educação especial, tá? E aí, o que acontece? Em toda instituição pública, privada, em todos os níveis de educação, precisa ter um setor, deveria ter, a gente sabe que não tem, mas em questão legal, né, no plano pedagógico, político-pedagógico daquela instituição, ali dentro deveria estar inserido como eu vou atender o público-alvo da educação especial, né? Como esse público tem aumentado, as instituições vão ter que tirar isso do papel, cada vez mais, né? Porque é algo que a gente sabe que não é realizado na prática, mas deveria ser. Então, o direito, eu sou fã do direito, lógico, né? E, assim, a base do direito, gente, é a mobilização social, é a mobilização das pessoas. Então, o que acontece? A gente tem, projetos de lei que são maravilhosos, que eu vou falar sobre eles daqui a pouco, que já estão avançando em terminologia, em conceitos, porque a gente precisa entender como que o TDAH pode impactar uma pessoa, como que a dislexia pode impactar uma pessoa, porque a partir desse entendimento que eu vou poder elaborar projeto de lei e criar políticas públicas. Então, aqui a gente já faz uma diferenciação. O aluno que não é público-alvo da educação especial, ele acaba não tendo o que precisa, não porque ele não tem o direito, mas porque ele não está inserido na política pública, que reserva uma verba pública para aquele atendimento. Então, é uma questão de organização, né? Então, as instituições, elas não estão reservando, porque a gente sabe que na parte prática tudo precisa de investimento e tudo mais. Então, a verba não está destinada para atender. Só que aí a gente vai ampliar esse entendimento, já pensando assim numa possível ação judicial, porque na justiça, a gente amplia esse debate. Então, a gente consegue... porque quando você... eu falo assim, na instituição é o processo administrativo. As normas, como você falou, você vai lá, você clica no formulário, quem criou aquele formulário, né? Qual que é o objetivo daquele formulário? Como que está ali os processos internos daquela instituição para atender cada CID, né? Então, como que... Né? Então, tem toda uma questão de estruturação, essa questão, a organização administrativa, que também precisa ser melhorada e muito, né? Porque a gente não tem um entendimento. Como a gente troca muita figurinha, né? Eu, a Carol com a dislexia, eu com o TDAH. E o TDAH, ele é visto de uma forma muito rasa. Agora está começando a mudar um pouco isso, porque ele não impacta apenas, entre aspas, que já é muita coisa, né? No foco, concentração, mas ele tem muitos outros impactos que também comportamentais e tudo mais, e que acabam impactando, né? Mas voltando um pouquinho com relação a processos administrativos e processos judiciais. Aí, na justiça, então é assim, para vocês entenderem, eu não sei se vocês conseguem acompanhar num desenho aqui mental que eu estou colocando aqui. O que acontece? A gente tem um direito maior de educação, né? Educação com qualidade, Constituição Federal. Aí você fala, nossa, eu tenho dislexia, como que eu vou acessar essa educação com qualidade? Para acessar, eu preciso ter adaptações. Eu preciso, né? Talvez outro aluno não precise. Eu preciso. Quando você precisa, eu preciso de adaptações, eu preciso de suporte, eu preciso de um apoio educacional. O que está acontecendo? Só que pelo regimento, né, pelas leis, aonde estão descritas as adaptações razoáveis, esses apoios, na Lei Brasileira de Inclusão, que é destinada para as pessoas com deficiência.
e na LDB, que é um artigo 59, salvo engano, que fala dos alunos com necessidades especiais, tá? Então, ponto. Por isso que muitas instituições se sentem à vontade em negar, né? Só que as coisas não são bem assim, né? E aí que entra o papel do advogado. O advogado de fazer esse meio de campo, de interpretar as normas, de fazer a conjugação desses conceitos. E dentro ainda da conjugação desses conceitos, a gente pode incluir ainda o conceito de deficiência, que está muito atrasado a prática disso, né? Como a gente vê acontecendo. Por quê? Porque se nega ou concede coisas com base no CID, no conceito médico de deficiência. E a gente já ultrapassou isso. Hoje em dia tem que ser aplicado o conceito social de deficiência, que significa o quê? A pessoa tem alguma limitação, né, decorrente de um diagnóstico, e aquilo vai atrapalhar, como eu estou falando, num acesso, por exemplo, à educação. Então, o que a gente pode falar? Que ali existem barreiras sociais. Então, a gente precisa conjugar a limitação da pessoa com as barreiras sociais que ela encontra, e a sociedade como um todo precisa trabalhar para diminuir essas barreiras sociais. E as instituições privadas, inclusive, porque as pessoas pensam, é só uma instituição pública? Não, porque a instituição privada, ela tem função, a educação é função social, Então, as normas que valem para a educação pública também valem para a escola privada, é uma função social, você precisa atender. E aqui é legal a gente deixar um recorte também, que a adaptação é para todos os alunos que precisam, e não somente para os alunos que são público-alvo da educação especial. E aí, o nosso trabalho, o meu trabalho aqui, desse lado, como que funciona hoje em dia na prática? Como que a gente tem conseguido o apoio educacional para esses alunos? Infelizmente ou felizmente, né? É um caminho, mas é um caminho que você precisa investir, e nem todo mundo tem condições de investir em profissionais, porque a gente precisa que um profissional capacitado coloque num relatório, né, um psicopedagogo, né, que avalie aquela pessoa e demonstre no relatório como que ela é impactada pelo diagnóstico, quais são as limitações e quais são as adaptações que ela precisa. Então, hoje em dia, eu preciso levar isso para a instituição, porque a instituição, ela não... Hoje em dia, não faz isso, não traz isso para o aluno pronto. Então, é uma coisa que eu falo bastante na internet também, que é assim, às vezes você entrega o seu laudo com o seu CID na instituição e nada acontece. Porque não é a partir dali que a instituição vai se ver obrigada a fazer, entre aspas, né? Estou falando da realidade, não do que deveria ser. Mas assim, por quê? Porque se ela recebe lá, TDAH, dislexia, tudo tá. Mas como que isso te atrapalha? O que você precisa aqui dentro? Porque isso, um CID, ele não me diz nada sobre você. Porque ele atrapalha ou limita a pessoa para a pessoa de maneiras e intensidades diferentes. Então, só o CID não está me comunicando o que você precisa dentro dessa instituição, porque as instituições não têm os programas que deveriam ter. Porque se tivesse os programas, aí sim, né? Poderia fazer um diálogo, falar qual que é a necessidade aqui, ali e tudo mais. Mas como as coisas não estão prontas, então a gente precisa levar essa informação. A instituição, ela só está, vamos dizer assim, obrigada, né, a tomar uma atitude a partir do momento que você leva esse relatório completo, detalhado, informando o que você quer. Então, o direito é muito assim, o direito... E tem um jargão no direito que fala assim, o direito não socorre aqueles que dormem. Então, primeira coisa, um laudo com CID é insuficiente, já aprendemos isso aqui agora. Segunda coisa, eu preciso ter a atitude de requerer. Requeiro a adaptação XYY de acordo com o profissional tal. Porque quem está apto a requerer algo é o profissional da área. Então, não adianta também a pessoa por si, né? Assim, partindo do pressuposto da prática que a gente vê,
que as instituições, elas ficam numa posição de negar. Então, não existe um diálogo aberto para você falar das suas necessidades. Pode falar, Carol. Marisa, essa sua fala é bem interessante, porque as faculdades não sabem como trabalhar com esse laudo, com esse CID, né? Não sabem o que fazer, como você falou. Mas eu até vejo um pouquinho além, eu acho que a culpa não é nem das instituições, são dos profissionais que não se atualizam, não fazem cursos, não se profissionalizam especificamente no TDAH, especificamente nos transtornos de aprendizagem, especificamente, sabe? Querem fazer tudo de um pouco e não se especializam. Então, quer dizer, não sabe como escrever esse relatório. Um exemplo, relatório institucional, que é o passo a passo de todas as adaptações que essa pessoa, esse indivíduo precisa. Eu não posso generalizar e dar todas as adaptações a todo mundo. Específico. Então, vamos lá. A Cláudia Leite, que é TDAH, está na faculdade de medicina, vai precisar dessa adaptação, dessa. E embaixo, o neuro vai lá e assina, o psiquiatra vai lá e assina. E isso a gente está precisando, assim, urgente, né? E aí, sim, entra a escola, entra as instituições, até mesmo no trabalho. Às vezes o trabalho quer te ajudar, mas fala, e aí? Em que eu vou te ajudar? Carol, se você não me traz fantástica essa sua fala, para a gente abrir em 2 pontos. Além disso, da formação continuada, que está em lei, né? Porque as leis, gente, elas são maravilhosas. Não faltam leis. O que falta é efetivar as leis, né? Então, a gente tem projetos de leis que vai falar, olha, tem um projeto de lei que ele quer incluir na lei do TDAH, colocar lá para as universidades, em todos os níveis de educação. Mas, gente, não precisaria, né? Mas tudo bem, vamos fazer um PL, vai colocar a lei lá. Mas, assim, falta a efetivação. Mas, para além disso, Carol, da formação continuada, que eu tenho visto também, né, a gente vai se aprofundando nas pesquisas cada vez mais, entrando nesse assunto, a gente vê também que é uma questão de estrutura e gestão, né? Porque, às vezes, você pode até ter um profissional... vamos supor, né, um profissional que quer fazer, que sabe fazer, que tem a formação para fazer. Se ele não tem o apoio da gestão, se não tem estrutura para isso, como ele vai fazer? Entende? Então, e para além disso ainda, a gente entra, é meio desesperador o cenário, né? Porque a gente ainda entra para uma questão que a gente está num lugar muito embrionário de como entender essas questões, que é até a questão do conceito de deficiência, como tem capacitismo, como tem preconceito, como as pessoas colam a questão, pessoa com deficiência, pessoa incapaz. Então, tudo isso é preconceito, é capacitismo, é discriminatório. Então, a gente ainda enfrenta barreiras atitudinais, a gente está no começo do começo dessa história, numa questão de mentalidade. Quantas vezes, né, eu não atendi famílias que traziam as suas questões, né, junto com a escola, e falava assim, o ano passado foi excelente, meu filho, ele tinha tudo, só que aí mudou a coordenação. E aí começa pela coordenação desacreditar do diagnóstico, não validar aquele diagnóstico. Então, a gente está no primeiro estágio ainda, tipo, de não validar que o TDAH exista, de não validar que a dislexia causa isso, aquilo outro, sabe? Então, e assim, não é só a formação de pedagogia, a formação de psicólogo, várias formações para incluir esses assuntos, a mentalidade das pessoas. Quando eu estava no começo dessa trajetória sobre o TDAH, né, que eu comecei a pesquisar, teve uma pessoa que quis me ajudar com boa vontade e recém-formada da PUC, psicologia, desacreditando do TDAH. É uma coisa que não é consenso entre os profissionais. Eu, naquele momento, ouvir aquilo foi um bálsamo, porque eu estava naquela fase da negação, e falei, nossa, é mesmo? Então, olha só, então não é só... E assim, para a gente lidar... aí tudo bem, aqui a gente está falando do adulto que já desenvolveu, vamos dizer assim, na vida dele, algumas ferramentas para lidar com as suas dificuldades, né?
Mas quando a gente, só um parêntese rápido para falar da educação básica, a gente precisa que vários profissionais atuem juntos, porque aquele indivíduo em formação, ele não sabe lidar com as questões, não tem maturidade para isso. Então, a gente precisa, às vezes, dependendo da realidade, de assistente social, de psicólogo, de pedagogo. Então, assim, como que eu posso dizer? É um desafio, porque a gente precisa de uma comunidade inteira de mãos dadas para conseguir dar suporte, apoio a essas famílias, a esses alunos atípicos. Quando a gente chega na faculdade, a gente está falando de uma coisa bem específica com relação ao aprendizado, mas durante toda a trajetória de aprendizado aparecem várias questões que vão impactando no comportamental, na saúde mental, quando tudo isso é negligenciado, né? Então, e que vai tirando a oportunidade dessa pessoa chegar numa graduação, se formar e tudo mais. Né? Isso vai fazendo parte da personalidade dela se sentir incapaz, de sentir... Porque todo o sistema tá para negar, tá contra, né? E, ai, gente, eu já lembro do jargão, eu já criei alguns jargões, já, porque de tanto falar, assim, e aí que eu falo, né? Eu falo assim, olha, não pare na primeira negativa, porque é isso que a gente está falando aqui. A estrutura está para negar, porque o processo administrativo, a gestão, a estrutura não está pronta. Mas não significa que não haja o direito. E aí, voltando para a universidade ou para um concurso, às vezes aquela estrutura administrativa que precisaria ter para você apresentar o seu relatório e ser atendido, ela não está pronta. Mas e aí, o que você tem que fazer? Você precisa levar esse relatório o mais detalhado possível e requerer aquele ponto. Você precisa requerer. Se você não requerer, nada vai acontecer. Ou só entregar um relatório com seu CID, a pessoa fala, ah, tudo bem, mas, né? Então, assim, você precisa requerer. Eu preciso disso, disso, disso. Por quê? Juridicamente, eu estou exigindo uma resposta. E quando a gente fala assim, a escola, ela é regida por todos os ordenamentos jurídicos, né? Inclusive pelos princípios também do direito administrativo. E um dos princípios é que tudo precisa ser documentado por escrito. Então, a partir do momento que eu faço um requerimento por escrito, eu preciso ter uma resposta. E quando eu não tenho uma resposta, isso é uma negativa tácita. E aí eu estou falando de direito, porque aí eu estou constituindo esse direito. Olha, eu tive uma ação e eu tive uma inércia. E aí eu consigo começar a pensar em negligência, porque se eu for prejudicado por uma negligência, além do que, né? Quando a gente fala e são várias normas conjugadas. Quando eu falo, por exemplo, em instituição privada, eu também tenho um Código de Defesa do Consumidor. Então, eu preciso ter uma boa prestação de serviço, né? Então, assim, se eu preciso de um apoio, porque assim, o que acontece, gente? Eu preciso aprender, eu preciso ter acesso ao conteúdo. E aí, vocês, profissionais aí, né, que lidam mais com a educação, com essa parte, vocês estão mais aptas a falar do que eu, com relação, assim, de deixar o currículo acessível, adaptado, como que eu faço isso, né? Então, assim, é uma prova. Eu tô com um caso de uma moça que ela já se formou em pedagogia e agora ela está se formando, ela está cursando medicina e a gente está brigando pelas adaptações dela. Mas olha que dificuldade, sabe? Então, assim, e sem as adaptações, provavelmente ela não vai conseguir concluir o curso, né? Então, assim, e o que tem acontecido na prática? Às vezes, as instituições, elas atendem parcialmente. Elas fazem alguma coisa e dizem que estão fazendo, mas, na realidade, não está atendendo a necessidade daquele aluno. Porque, assim, se o aluno não consegue acessar a educação, então você está ferindo o direito constitucional daquela pessoa, você está ferindo a dignidade da pessoa humana, sabe? Porque, assim, eu sempre falo, né, Carol, que me gera muita indignação, principalmente com as crianças, né, em desenvolvimento, porque a gente vê um impacto que surge, porque são pessoas, né, falo muito das crianças, mas são pessoas, e adulto também eu vejo, que são pessoas que querem aprender, que se dedicam, mas elas precisam de uma adaptação. Sem adaptação, a barreira, ela fica intransponível. A gente está falando das barreiras sociais, né? Então, para além, assim, de você falar assim, e aí, agora, das barreiras intransponíveis, né? A gente faz um link lá, quando a gente leva essa questão para o judiciário,
E aí, muitas vezes, aí a gente comprova com os relatórios da equipe multidisciplinar, com o relatório médico, e a gente explica tudo, né, como aquela condição impacta naquela pessoa. E aí, quando o juiz entende, né, que aquela pessoa precisa de adaptação para aprender, para acessar, para conseguir o seu direito constitucional, ele aplica a Lei Brasileira de Inclusão para aquela pessoa, onde estão as adaptações razoáveis. Né? Então, é isso que a gente fala de equiparar direitos. Mas a gente está falando numa questão de ter acesso a serviços, no modelo social, na questão das barreiras. A gente não está falando do conceito médico. Então, você vê quanta coisa precisa estar dominada, maturada, né, para conseguir ser praticada. E a gente vê muito ao contrário na prática, né? Como esses conceitos não são dominados pela maioria assim, das instituições. Completamente. Marisa, inclusive, na Constituição de Salamanca, fala que nós não precisamos nem apresentar o laudo, né? Ou se tiver alguma criança ali na transição, né, no passo a passo para a equipe multidisciplinar, para obter esse laudo. E igualmente nas faculdades, né? Inclusive tem órgãos públicos justamente para esse público, né, de educação especial, que ajuda nas faculdades federais esses alunos a usar as adaptações e a acessibilidade, né, aquilo que for necessário. Então, quer dizer que a gente, tendo tudo isso, a gente não pode usufruir disso, a gente precisa acionar um advogado para ir levar uma causa no juiz, o juiz tem que assinar e falar, olha, ele precisa, para depois a faculdade ou a escola falar, ok, então tá, então, que ponto, né? Até que ponto? É tudo muito desgastante, né? E injusto também. E caro, né? Então, eu penso a quantidade de pessoas que podem chegar, né, ao pagar uma equipe multidisciplinar, para ter o laudo dessa forma, para aí acionar um advogado, a maioria não vai poder no Brasil, infelizmente. E por mais que você acesse o processo judicial pela Defensoria Pública, é isso que você está falando, precisa ter vários profissionais precisam ratificar aquilo, né? Aí, sendo que, por exemplo, na educação básica, igual a nota 4 do MEC, né, 2014, ela diz que o atendimento é pedagógico e não clínico. Então, assim, porque lá, como você está diariamente verificando que aquele aluno está com dificuldade de aprendizagem, você não precisaria de um laudo para atuar na dificuldade, para auxiliar aquele aluno, para proporcionar apoio. Mas o que acontece? Entra naquele ponto que a gente falou com relação às estruturas não estarem prontas. Porque, tudo bem, com relação assim, para o público-alvo da educação especial, por uma questão de verba, de organização, de aprovação, porque você precisa estar matriculado, estou falando da educação básica agora, você precisa estar matriculado na escola regular, aí você vai ser matriculado ali, são duas, então tem verba do Fundeb, é toda uma organização, por isso que eu falo, é uma questão de gestão, é uma questão muito maior, esse atendimento, porque o certo deveria ter isso organizado em toda instituição de todos os níveis. Né? Aí, a partir do momento que você tem esse atendimento estruturado do público-alvo da educação especial, e às vezes se você é uma escola particular e você não tem como na escola pública, você pode criar parcerias olha, então a gente vai fazer atendimento com parceria com esse local e vai funcionar dessa maneira, de outra. Então, descobrir formas de atender. E aí, na medida que você tem também um aluno que não faz parte desse público-alvo da educação especial, não necessariamente ele precisaria frequentar esse contraturno, mas ele poderia se beneficiar desse conhecimento que esse profissional da educação especial fornece para os profissionais regentes ali. Então, desse intercâmbio, porque realmente um aluno com TDAH e dislexia, ele vai se beneficiar muito mais no turno, né? Claro que o contraturno talvez seja interessante, mas no turno ele não consegue evoluir se ele não tiver determinadas
um determinado olhar específico para ele ali. Então, se esse polo de educação especial, se esse serviço estivesse realmente consolidado, né, e tudo mais, então não haveria tanta dificuldade de assessorar e auxiliar esses outros alunos que talvez não precisassem frequentar ali o contraturno, mas aqueles profissionais regentes teriam acesso a essa informação com relação a essa flexibilização, essa acessibilidade, o entendimento, né, do atendimento a esses alunos. Então, a gente vê que o buraco é muito mais embaixo mesmo, né? Mas, doutora Marisa, quando eles querem fazer, eles fazem. Eu fiz um concurso que era, você fazia o seu cadastro para fazer o concurso, né, para pagar a taxa, e aí ele perguntava qual tipo de adaptação que você precisa. Tinham todas. Uau! Todas as adaptações. Aí eu falei, mas com certeza a dislexia não tem. Tinha. Eu tive acesso a fone de ouvido, hora a mais, eu acho que era 1h20 a mais de prova, sala separada, ledor, todas as adaptações para todo mundo. O que eles pediam era para você colocar o teu laudo, né? Baixar o PDF do laudo, e aí eles pediam alguns dias para analisar e davam um ok. E eles deram um ok para mim. Então, quando eles querem, né? Quando está tudo do jeito que a senhora falou, tudo administrado, com a gestão toda, consegue. Você vê que funciona. Porque assim, na verdade, agora falando um pouquinho da rede privada, né? Em alguns momentos eles veem muito assim, custo, gasto e tal, e às vezes nem passa por isso, né? Porque passa mais por você conhecer determinada coisa. Algumas adaptações você não vai ter custo nenhum, você precisa conhecer, você, na verdade, né? E, na verdade, é isso, a formação continuada, o custo é esse. Mas é outra coisa também, como a gente orienta de acordo com as faltas do sistema. Não é que é injusto, claro que é injusto, por quê? Porque essa família tem que acessar um profissional particular para conseguir dar esse suporte para ela. Mas como que a gente faz também? Porque na lei da 14.254 de 2021, ela fala da parceria. Então, assim, sem parceria é impossível. Precisa ter essa comunicação entre família, rede de ensino e equipe de saúde. Então, o que a gente faz? Esses profissionais da equipe da saúde, eles vão levar informação qualificada para dentro da escola, de como atender aquele aluno. Então, essa escola, né, como inclusiva, ela precisaria receber esses profissionais para conseguir conduzir o atendimento para esse aluno com desenvolvimento atípico. E outra coisa, né, que a gente está falando aqui de conceitos, né, porque existe também uma grande discussão, uma grande polêmica em torno assim, o TDAH deveria ser considerado deficiência ou não, justamente por uma questão desse entendimento pobre que a gente tem, né, sobre os conceitos, né, porque a gente não está falando que é incapaz, a gente não está falando, né, a gente está falando de barreiras sociais e por uma questão de acesso à lei, porque as adaptações e tudo que precisa estar na LBI, né, e também com relação a esse público que tem necessidades especiais lá na LDB. Então, é por questão disso, de legislação e poder acessar dessa maneira, né, para poder organizar o erário público, porque daí você já fica uma coisa mais organizada nesse sentido, apenas por isso. Mas, assim, tem um projeto de lei que eu anotei aqui, que é o 5499 de 2023. E ele é muito legal, porque ele coloca assim, que o atendimento deve ser às pessoas neurodivergentes. Pronto, acabou o problema. Então, assim, você não fala, sabe? Você nem entra nessa questão. Então, e em todos os níveis de educação. Então, é fantástico, sabe? E aí ele coloca lá tudo o que precisa, e aí a gente já pula essa discussão toda. É a pessoa com deficiência, não é a pessoa com deficiência? Não. A pessoa neurodivergente, comprovada ali com o seu relatório, ela deve ter o atendimento específico, né, em todos os níveis de educação, sabe? Então, tá nesse projeto de lei que é de 2023. Então, olha como os conceitos estão amadurecendo. Do ano passado, né? As normas vigentes que a gente tem de educação é de 2008, né? Então, a LBI é de 2015. Então, assim, gente, não é que não tem o direito,
É que você precisa demonstrar que a sua condição te traz uma limitação e que para você ter o acesso, o direito constitucional preservar, aí você precisa fazer toda essa saga. Mas o que a gente precisa, na realidade, é que as instituições, a via administrativa esteja pronta para receber, né? Que as pessoas não tenham. E é outra coisa que eu falo também, né? Porque o que acontece? Cria-se uma animosidade entre família e escola em algum momento, porque a escola, às vezes, ela fica numa postura de defensiva, né? Mas, na realidade, o que aquela família está querendo é que se cumpra as leis, é que se tenha um atendimento adequado. E aí a gente tira a figura, não é? O professor, ele aponta ali, sabe? Muitas vezes ele não consegue fazer o que precisa ser feito, porque existe uma estrutura atrás dele que não está pronta. Né? Existe muita coisa que precisa estar construída antes do professor conseguir fazer bem o trabalho dele. Além do que, ele precisa também de apoio, ele precisa também de suporte com relação a outros profissionais, né? E a gente vê que existe uma resistência. Aí meus estudos eu atendo também a comunidade autista, tudo, e com relação à Lei Berenice Piana é de 2012. 2012, a gente está em 2024, a gente tem negativa de matrícula, a gente não vê acompanhante especializado na escola. Então, assim, os direitos, eles são violados diariamente, tá? Então, você vai falar assim, não tem direito? Tem direito, tá lá, ele tem direito, mas a estrutura não está pronta, a mentalidade não está pronta. E passa por tudo isso, sabe? E não é só a formação do professor, é a formação do psicólogo, é a formação de vários profissionais também, porque esse conhecimento aqui do desenvolvimento atípico, ele está na especialização, ele está mais para frente. E aí... Quando tá, né, Carol? Porque eu vejo também muitas pessoas que cursam alguma especialização e acham insuficiente, né? Que acabam não tendo o conhecimento que precisa ali. Então, assim, tá tudo muito difícil, né? Então, com relação... Só uma aspas rapidinho também. Com relação ao aluno autista, muitas vezes, ele precisa de um profissional de saúde intermediando as relações com os profissionais de educação. Às vezes, esse profissional vai trabalhar com a ciência aba. E a gente está na discussão se a ciência aba funciona, se não funciona, tarari, tarará, entende? Então, assim, a gente tá... E como eu digo lá no TDAH, é deficiência, não é deficiência, pronto, o PL, pessoa neurodivergente, acabou o problema, sabe? Então, assim, a gente fica numas discussões infrutíferas, porque é isso. E aí fala assim, não, mas se eu colocar como pessoa com deficiência, vai estigmatizar. Você quer mais estigma de uma pessoa com transtorno sem suporte? O comportamento dela já vai causar esse estigma. Verdade. Entende? Não é ela acessar a LBI que vai causar estigma. É a escola negada, a negativa. Isso sim. Porque aquele aluno, aí falando, né, até o adulto, só ele tira 0, só tira 1, ele não consegue, não sei o que. Imagina, gente, se isso impacta a mente de um adulto, imagine de uma criança, né? Então, assim, tudo isso vai trazendo estigma, o grupo vai observando, ele tem aquela pessoa tem uma dificuldade diferente aqui, olha lá, não sei o que, ele não consegue, né? Sim. Então, mas é isso, a gente está lidando... São interfaces de assuntos sociais, pedagógicos, jurídicos. A lei, ela está para frente de tudo isso que é praticado, né? Então, por isso que eu ainda sorrio, né? Porque eu tenho esperança. Porque eu vejo porque assim, gente, é uma tristeza sem fim, né? Porque a gente vê um caos no coletivo. Está um caos. Mas individualmente a gente vai conseguindo alguns avanços, a gente vai conseguindo algumas coisas. E a gente não pode desistir, tem que persistir, porque é isso, a cada família que vai mobilizando essa engrenagem, né? Poxa, depois vocês veem esse PL aqui de 2023, ele em questão, assim, sabe, de terminologia, conceito, poxa, ele é perfeito. E se ele for aprovado, vai ser um avanço muito grande, né? Aí vocês vão falar, doutora Marisa, onde está o embasamento jurídico? Está aqui, legal, entende? Maravilha. Maravilhoso. Eu até escrevi aqui para depois a gente poder, né, Mônica?
trazer. Vamos ler, com certeza. Mas Marisa, eu acho que assim, mais longe já estivemos, né, gente? A gente está caminhando. A gente está caminhando, A gente sim. está caminhando. Só para dar uma esperança, imagina que aqui na Itália a lei dos disléxicos, eles separam, né? TDAH e transtorno de aprendizagem, são 2 leis separadas. Então, a nossa foi de 2010, foi aprovada em 2010, e rapidamente já fizeram todas as diretrizes. Uau. Então, assim, a escola não pôde falar, não posso fazer, não sei como que fazer. é, como que não é? Os profissionais tiveram que se atualizar também, tanto é que aqui só a fono é aquela que é habilitada para escrever todas as adaptações para serem mandadas à escola. Então, aqui o negócio está indo bom, mas a gente está em 2024, né? Então, de 2010 até 2024, 14 anos, né? Ainda tem gente, ainda tem. Meu filho, esses dias, chegou em casa, meu filho está no 2º ano da escola média, e ele chegou em casa falando que a professora era uma professora nova, era de geohistória, que aqui eles colocam geografia com história, né? Então, geohistória. E aí ela falou que eles precisavam estudar 21 páginas. Aí ele falou, mamãe, mas ela só explicou 3. Quer dizer, as outras páginas que nós teremos que estudar, e amanhã vai ter a chamada oral, a gente vai estudar sozinho? Aí eu falei, meu filho, você já sabe como estudar. Aí ele ficou me olhando e falei, faz as fotos, joga na inteligência artificial, faz o resumo, faz seu mapa mental depois, fala, grava, ouve o resumo que você falou, entendeu? Não entendeu? Vem aqui, fala para mim, eu vou ouvindo, vou seguindo no teu livro, e é isso. A gente vai poder... A professora já tem tudo, a professora já sabe que você tem dislexia. Então, assim, a gente vai encontrar os professores, né? Ou os empregados, como se chama? Eu sou empregado, aquele é o patrão, né? O empregador, que não vão entender. Vão ter, mas você vai ficar chorando, dá uma rebolada, faz o que tem que ser feito, porque você já sabe como fazer, e bola para frente, né? A gente tem que parar também a gente sabe que a gente tem dificuldade, né? Mônica também é disléxica, eu também. A gente sabe que às vezes a gente dá uma parada, você fala, puxa, isso aqui eu não vou passar. Coloca o limite em você mesma. Aí você para, você fala, o quê? Não, peraí, tem adaptação, tem coisa que nos ajudam a fazer isso aqui. Deixa eu dar uma rebolada aqui, chorando mesmo. Quantas vezes não foi, Mônica? Chorando, Mônica, eu não tô conseguindo escrever. Ela, calma, respira fundo e tal. Mônica, tinha que fazer o concurso público, não foi, Mônica? Perdeu a data do concurso, não foi? Carol, esqueci. Eu liguei para Carol chorando. Carol, você não sabe o que eu vi. Oh, meu Deus. Eu troquei, coisa assim da dislexia, né? Eu troquei as letras. Perdi a data, simplesmente. Mas olha, esse foi um gancho muito legal para a gente também falar do mercado de trabalho, né? Porque a gente falou bastante de educação. E a Carlos começa a chorar agora, né? Não, gente, calma. Mas é isso, a gente está falando de adulto, né? No mercado de trabalho. E existe muito isso na internet também, né? Comunico como empregador, não comunico. E assim, gente, não existem políticas públicas, né? Que vai proteger. E quando a gente está falando de CLT, piorou, né? Piorou. Porque é tudo muito em produção e tudo mais. Então é isso, quando você já... É muito legal todo esse exemplo que vocês deram, porque quando você já é adulto, você vai ter que acabar dando seus pulos na sua adaptação. Então, o que eu vou precisar? Que esse direcionamento aí que vocês trabalham é excelente. Porque assim, né, você vai ter que saber qual que é a sua demanda, como que eu vou ter que lidar com aquilo, vai ter que se autoconhecer melhor. Aí a conversa é bem outra com relação a uma criança, né, um desenvolvimento ali na educação básica. Agora você está no mercado de trabalho. Então, assim, e é isso, essa importância desse trabalho que vocês fazem também para auxiliar, para a pessoa se ajudar, porque por enquanto não temos ajuda de políticas públicas e de nada, muito pelo contrário, porque às vezes se você expor a sua vulnerabilidade, você pode ser prejudicado, porque eles não têm. Embora, é isso que eu estou falando, olha, você
Demitir um funcionário em razão do seu diagnóstico é discriminatório. Mas como que você vai comprovar isso? Porque a empresa não é obrigada a manter um funcionário no seu quadro. Então, em algum momento, ela pode te desligar e você não tem como comprovar que esse foi o motivo. Né? E você nem vai saber, né? A pessoa fala, olha, sei lá, não gostei de alguma coisa. Até a pessoa, estava conversando isso com meu marido outro dia, ele falou, nem a própria pessoa sabe. Ele não vai falar e você não vai saber nunca o que foi. Exatamente, exatamente. Nesse campo, assim, de uma questão assim, de um dano moral, de uma comprovação, é tudo muito difícil. E entra tudo que a gente conversou com relação à barreira atitudinal, de mentalidade, de construção social. Então, por exemplo, hoje em dia a gente tem uma inserção maior dos autistas no mercado de trabalho, que eles são vistos de uma maneira a garantir melhor os direitos deles. Então, é essa mesma construção que tem que ser feita com relação às pessoas neurodivergentes, né, que tem aí as suas barreiras sociais, que encontram as barreiras sociais. Mas aí a gente precisa que a sociedade entenda como isso funciona. E aí a gente está no primeiro degrau de tudo isso, no primeiro passo, estágio inicial de tudo isso. Verdade. Você sabe, meu professor falava o seguinte para mim, nem falando sobre a dislexia, mas ele falava assim, procure sempre os seus direitos. Porém, a vida inteira não vai ser hoje, não é amanhã, é a vida toda. Nós cruzamos com pessoas que são bacanas, são super inclusivas, mas durante a sua vida você vai encontrar pessoas que não serão. Então, aprenda suas técnicas, as suas adaptações e seja autônomo. Você precisa ser autônomo, porque você não adianta ficar chorando, entendeu? Se tem um professor lá no seu mestrado que não gosta de você, não adianta, não vai adiantar. Adianta o quê? Sei lá, fazer. Né? Então ele falou, seja autônomo. Ele sempre falava isso pra gente. Ele falou, claro que quando a gente encontra é super legal, a gente tem o nosso direito, né? Ele falou, não é para não brigar por direito, não, de jeito nenhum. Mas é para você ser autônomo e saber fazer as suas coisas, sabe? Sem ficar dependendo muito. Eles também vê muita gente assim, mas a escola não faz, então eu também não vou fazer, né? Então eu não faço nada, eu fico quieta. Também não dá, né? A gente tem que fazer a nossa parte, né? E cobrar. Aí o ponto disso, que é muito legal a sua fala, Mônica, que aí eu vou fazer o gancho da pessoa que eu estou atendendo que está fazendo medicina e precisa de uma adaptação. Porque é isso. Aí, qual que é o limite disso, né? Para a necessidade que ela tem e que isso pode representar muitos adultos, assim, na faculdade e tal. É assim, ela se esforça pra caramba, sabe? Ela tá ralando pra caramba, mas é um curso realmente muito exigente. E, assim, ela faz toda a parte dela, só que ela é como... eu já conversei com a Carol esse negócio da prova, né? De não ter pegadinha, da questão... porque quando você fala de medicina, o conteúdo é muito conteúdo ali daquelas coisas, né? Então, assim, aí o limite disso, né? A pessoa se esforça pra caramba, mas se ela não tem essa adaptação em algum momento da instituição, a barreira vai ser intransponível. Isso tanto para o estudo quanto para o trabalho. Então, pode ser que em um momento ela perca aquele emprego, em um momento ela não conclua a graduação, sabe? Mas, assim, porque é isso. E até quando a gente está falando já de pessoas adultas, a gente tem que falar assim, o que é indispensável para ela. Não, aí a gente não está falando eu vou fazer tudo e tal. Não, o que é indispensável, o que sem aquilo, ela não consegue transpor a barreira, ela não consegue continuar o estudo, ela não consegue produzir e tudo isso. É que quando a gente fala da dislexia e tudo mais, talvez a gente consiga consiga adaptar de uma maneira e conseguir transpor essas barreiras, né? Quando você se apropria de algumas ferramentas, né? E tudo mais. Quando a gente fala do TDAH, né? E aí aí a gente precisa também que tenha um entendimento do meio, do funcionamento daquela pessoa, porque a gente também está falando de impacto relacional, não é só uma coisa de produção. Então, às vezes, vão ter coisas de relação que é decorrente do diagnóstico. Agora, se é melhor o ambiente saber ou não, né? Aí que são elas, né?
Porque é isso, como a Mônica falou, nem todo mundo vai estar receptivo, vai ter uma atitude inclusiva, e a gente não tem mecanismos de fiscalização, né, e tudo isso. Então, a gente está num caminho muito inicial, embrionário, de toda essa discussão, né? Mas esse caminho que vocês estão falando, né, de buscar ao máximo essa autonomia, isso é fundamental. Isso é fundamental. Verdade. Marisa, para a gente terminar, a gente estava falando, você estava falando sobre o TDAH, essa parte emocional, né? Tem um livro, eu estou até olhando aqui para ele, o Neurociência e Transtornos de Aprendizagem, da doutora Marta Helvas. E tem uma parte que é só sobre TDAH, e ela fala só sobre a emoção do TDAH, como isso influencia no dia a dia dele, na sala de aula, no momento dos estudos, no momento de interrelacionamento, no momento de ter que fazer um esporte, ter que relacionar com um grupo, ou se ele estiver sozinho, isolado. Isso para ele, se a pessoa não entende isso nele, esse sentimento, essa parte emocional, você vai ter a pessoa vai até pensar que ele é aquele transtorno opositivo, porque porque se a pessoa não trabalhar bem isso, a pessoa não conseguir chegar bem essa criança ou esse adulto TDAH, ele não vai ter uma boa resposta. Então, aprender a lidar, né, com essas emoções do TDAH, devia ter um curso para professores, para diretores de escola só de TDAH, e essa parte emocional. Porque é tão importante. Quando eu vi, eu nem imaginava. Quando eu li esse livro, eu falei, meu Deus. Eu vou querer, depois vou anotar o livro. Vou procurar. Anota. É fantástico. Neurociência e Transtorno de Aprendizagem. Aqui do meu professora lado. Tá aí? Mostra para ela, então. Ai, gente, que fantástico. Porque é isso, gente, muitas coisas não se falam do TDAH, que é a questão da desregulação emocional, que pode ter uma rigidez cognitiva, né? Uma inflexibilidade ali de lidar com as coisas, então os manejos que precisam ter. Então é uma coisa assim que não é rasa, é uma coisa complexa, precisa realmente de. Não é assim que um profissional vai resolver tudo, não. São várias pessoas de mãos dadas para auxiliar no melhor desenvolvimento possível, sabe? Então, a gente precisa de muito, é isso que a Mônica pontuou também. Então, nem em todo grupo, em todo sistema, a gente vai encontrar essa disponibilidade para isso, porque a gente precisa ainda quebrar barreiras capacitistas, né? Esses entendimentos que existem, e principalmente, e a gente está falando aqui de um grupo de pessoas que esses transtornos, né, esse desenvolvimento atípico, ele nada tem a ver com a inteligência da pessoa. Então, por isso, elas são muito julgadas, porque fala assim, olha, mas ela é capaz, ela pode, é só se esforçar mais um pouquinho. Só que esse se esforçar mais um pouquinho, ela pode estar impactando a saúde mental dela, porque aí a gente está falando do desenvolvimento atípico, que ele vai levar para um outro lugar, que uma pessoa atípica não levaria. Por isso que a gente tem quadros de ansiedade, quadros de depressão e tudo mais, as comorbidades que podem se apresentar, né? O meio, ele pode atenuar ou agravar os sintomas daquela disfunção, da disfunção daquela pessoa, né? Então, quando a gente fala assim, você fala dislexia, não é só, entre aspas, a aprendizagem, porque você aprender e aprender várias coisas, isso também diz como você se sente com relação ao meio, com relação à escola, com relação aos amigos. Então, a gente também está falando aqui de desenvolvimento humano, de emoções e de construção de personalidade, e é tudo isso, né? Maravilhoso, é isso mesmo. Só para a gente fechar, essa tua fala me lembrou, Marisa, de uma coisa que aconteceu hoje. Eu tenho um grupo... a Mônica também faz parte, é um grupo de oração, onde as mães de crianças atípicas com neurodiversidade entram e a gente deixa oração, a gente ora juntas, versículos da Bíblia, ou inclusive essa semana ele está aberto para as mães contarem as vitórias ou as suas agonias, aquele momento de angústia, mas normalmente ele acaba ficando mais fechado, até para não atrapalhar o dia a dia das pessoas. E aí hoje estava aberto e uma mãe, aqui era de manhã, aqui era tipo 9 da manhã,
No Brasil era tipo 5 da manhã, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não, no Brasil era 4 da manhã. Aí eu vi no celular, pim, pim, pim. Eu falei, ué. Quando eu fui ver, era uma mãe que tinha entrado no grupo, falou que perdeu o sono de madrugada, porque estava desesperada e estava pedindo oração pelo filho. Ela deixou uma oração também, linda, mas pedindo oração pelo filho, porque ele tem tudo, né? Assim, o amparo que ele precisa, ele tem, mas adaptações, tudo, mas ele não vai bem com matemática, ele tem uma briga, ele e a matemática, e não está indo bem de jeito nenhum. Já tem 18 anos, daqui a pouco está indo para a faculdade, terminando o último ano da escola média. Então, assim, você vê que você, a mãe, você pode fazer tudo, você pode ter tudo, você pode ter os melhores profissionais, mas chega um momento que você fala, se eu não entregar na mão de Deus, né? Ou eu piro, ou eu entro numa depressão, ou eu largo de mão meu filho. Então, ter esse apoio, para quem quiser, tá lá no link no Instagram, podem entrar lá, vocês podem orar, deixar a oração lá, a gente deixa também. É muito bom, porque eu já me vi nessa situação. Quando o professor do meu filho falou, Carol, é melhor você mudar ele de escola, porque ele não está acompanhando a classe. Aí eu, como não está acompanhando a classe? A gente com todo o suporte, com tudo que tem de tecnologia. O que preciso mais, né? O que é mais... E então, assim, é um momento que você se joga nas mãos de Deus e fala, Jesus, agora toma, que o filho é teu. Né? Eu tentei segurar por todo o tempo ali, mas, na verdade, o filho é teu. Eu sou uma babá dele aqui nessa terra. Ele é teu, faz o Senhor a tua vontade. E aí, devagarzinho, sabe? Seu coração começa a acalmar, seu filho começa a ir bem, e as coisas, a situação começa a melhorar. Uma coisa que... Lindo o seu grupo, essa sua fala, Carol. E uma coisa que eu entendi nesse processo também é que algumas perdas vão existir, né? E é isso, e a gente precisa amparar uns aos outros, se possível participar de grupos, sim, porque a gente quer que eles ganhem tudo. A gente quer que tudo dê certo sempre. Mas algumas perdas, até pedagógicas, vão existir no meio do caminho, e a gente balança, mas não cai. E aí a gente tem que também continuar, né? E aí tudo isso faz parte também de um aprendizado. E levanta, sim, e tal, e aprende com consequência, aprende com tudo, porque é um tanto desafiador, sim, e algumas perdas aí no caminho podem acontecer. Sim, é verdade. Eu queria te agradecer, Marisa. Nossa, passou tão rápido, tão bom fazer live, podcast, reunião, aula. O que tiver com a Marisa, eu tô dentro, porque é tão bom, é tão bom. A gente aprende tanto, né, Mônica? Nossa, é muito bom. Eu aprendi tanto, tô assim, ó. Meninas, eu agradeço muito a oportunidade, porque, assim, eu não consigo sozinha fazer essas coisas, e eu agradeço, assim, que a internet, ela trouxe, né, a rede trouxe pessoas incríveis, pessoas maravilhosas, e eu agradeço muito a oportunidade de estar falando sobre esse assunto no grupo de vocês. Muito obrigada mesmo, viu? Vocês são maravilhosas, e é isso, e continuem aí com o trabalho. Amém, obrigada, querida, obrigada. É recíproco carinho. Muito obrigada, doutora Marisa, muito obrigada mesmo, de coração. A gente sabe também que seu dia é muito cheio, você tirar um tempinho aqui para vir falar com a gente, e, nossa, eu aprendi muito, assim, foi uma hora correndo, né, passou assim, mas que a gente aprendeu demais, muito obrigada mesmo. Obrigada, Carol, pela parceria de sempre. Obrigada a todos que estavam aqui com a gente ao vivo, os que vão ouvir depois também, ouvir e assistir depois o podcast. Não esqueçam, gente, dia 10 de outubro, nosso evento Estude Mais em Menos Tempo, um evento 100% online gratuito. E façam as inscrições de vocês. Estão lá, está na bio Sábios Disléxicos, na bio Enfrentando a Dislexia, dia 10 de outubro. Não deixem de se inscrever. E sigam a gente nas nossas redes sociais. Enfrentando a Dislexia. Doutora Marisa Ribeiro, né? @advogada do paciente. Advogada do paciente, verdade. Isso. Eu te sigo, mas esqueci, me deu um branco. Advogada do paciente e Sábios Disléxicos. E até o próximo episódio, quarta-feira que vem. Beijo.